Olá, seja bem-vindo a mais um ADM Live, o nosso encontro de 10 horas da manhã aqui nas redes sociais do CRA-RJ. Esta semana, continuamos o especial Eleições Municipais 2020, que é uma parceria entre o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM. E trazemos aqui hoje os consultores Alexandre Rossi e Leonardo Melo para falar sobre os desafios dos gestores para as finanças municipais de 2021 a 2024. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Leonardo? Prazer tê-los aqui. Tudo bem, Érica? Bom dia a todos. Legal, Érica. Obrigado pelo convite, viu? Coisa boa. Bom, apontar caminhos e desafios quando a gente fala de finanças, quando a gente fala de dinheiro na gestão municipal, é sempre complicado. A gente tem muita estrada de tijolo amarelo para falar. Então, vamos começar falando desse momento de transição. Quem são os principais atores desse momento de transição, Alexandre? Então, Érica, esse momento, na verdade, ele é representado pelas eleições municipais, né? E as eleições, elas materializam a autonomia municipal. Essa autonomia é uma autonomia recente na nossa história, né? Ela foi consolidada a partir da Constituição de 1988, um pouquinho mais velha do que eu. E a gente pode entender ela a partir de um tripé, né? O primeiro deles, o primeiro ponto assim, importante para a gente entender esse momento é a capacidade do município se autogovernar. Então, quando a gente vai às urnas, né, para escolher o nosso prefeito, o nosso vereador, isso nada mais é do que a municipalidade, a localidade, exercendo a sua capacidade de se autogovernar, né? A gente também pode, aí um segundo fator, né, a partir do momento que esses agentes políticos são eleitos, eles precisam se auto-organizar, né, e normatizar sua própria estrutura, né? Então, esse seria um segundo ponto desse momento que a gente vai passar agora, que são as eleições municipais. E, por fim, a capacidade de se auto-administrar, né? Que aí é o ponto mais sensível, onde tem as competências administrativas, as competências legislativas e as competências tributárias, que é o tema afeta a nossa live de hoje, né? Onde passam ali principalmente as finanças municipais. E quem são os principais atores, né, desse processo? Eu destacaria aqui, primeiramente, a figura dos vereadores, que tem uma atribuição predominantemente legislativa, né? A Câmara Municipal ela tem, né, na sua atribuição essa predominância legislativa. Então, quando a gente fala das políticas públicas de governo, né, do Poder Executivo, a gente está falando nada mais do que leis que foram votadas e sancionadas e decretadas pelo Poder Legislativo. Então, saindo um pouco da esfera municipal e indo para a esfera federal, quando a gente, por exemplo, fala do programa do Bolsa Família, a gente, na verdade, está falando da Lei 10.836 de 2004, que foi decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, né? Então, acho que é importante a participação dos vereadores, né, nessa etapa. Um outro protagonista, sem dúvida nenhuma, né, são dois, na verdade, que é o prefeito e o vice-prefeito, que são os chefes, né, do Poder Executivo. Então, eles têm, por definição, ali, a função de executar as políticas, né? Então, são os gestores locais, de fato, né, o prefeito e o vice-prefeito. E nesse processo, eu também destacaria uns coadjuvantes que são importantíssimos, né, na construção desse momento, né? Então, a partir do momento que o prefeito e o vice-prefeito são eleitos, o prefeito ele precisa designar ali os seus secretários e os responsáveis por diversos setores para auxiliar no desempenho das atividades do prefeito. E isso é importantíssimo, acho que isso, na verdade, ressalta ainda mais a importância da eleição municipal, né? Então, a gente está vivendo aí um período, né, de pandemia, todos nós estamos inseridos, o mundo todo está passando por esse processo. E quando a gente fala, talvez, um pouco do coronavírus, acho que a grande expectativa, pelo menos a última pesquisa que eu vi, era que 75% da nossa população estava aí esperançosa em relação à vacina, né? Quando a gente fala de uma política pública de saúde, a gente está falando, na verdade, de uma responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, né? São das localidades, são nas prefeituras
a prefeitura é o principal ente federativo responsável pela política de saúde, né? Então, acho que isso reforça ainda mais esse caráter, né, das eleições municipais, né? Esse viés importantíssimo desse momento que a gente está passando e que vai passar em novembro, né, com as eleições municipais. E é interessante você citar, né, a questão do coronavírus, a questão da pandemia, porque, sem dúvidas, vai ser um dos principais desafios desse novo mandato que começa em 2021 nas questões municipais, né? Mas, além da pandemia, além da questão econômica e social que a pandemia trouxe, Leonardo, quais são os principais desafios desse novo mandato? Essa questão é muito boa, né? Todo mundo quer uma solução para esses desafios. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que o mundo está vivendo a pandemia e essa pandemia impactou e desacelerou a economia. Então, o município tem recursos próprios e tem recursos que vêm transferidos, transferências constitucionais. Não é nada que ele... Não é um favor, não é um pedido. É algo que a Constituição já apaziguou. Mas se toda a economia, seja mundial, seja nacional, está desacelerando, o município também recebe menos dinheiro. Então, essa é a primeira questão. Ou seja, a capacidade dos gestores, como falou o Alexandre, de oferecer bens e serviços à população, agora está um pouco deprimida, né? A outra coisa importante falar é que a crise ela se abate numa prefeitura de diferentes formas. Por que diferentes formas? A crise, a pandemia e a crise financeira na educação, ela obriga a aula a não ser presencial, ela obriga os professores a se reinventarem, ela obriga as secretarias de educação a criarem mecanismos ou se aparelharem para chegar nos alunos. A mesma crise na área de saúde, ela obriga a prefeitura a ficar de olho, a contratar mais pessoas, a eventualmente, com isso, terceirizar, comprar equipamentos, comprar vacinas, para quê? Para atender essa demanda adicional. Porque ninguém parou de ter ataque cardíaco, bater de automóvel, ou isso tudo continua acontecendo. Esperamos que menos. Mas, assim, some-se a isso tudo, como demanda na área de saúde, a pandemia, o que é péssimo. Então, em diferentes áreas, os gestores vão encontrar pressões diferentes também para lidar. O que eu gostaria de enfatizar é que a gente, ao mesmo tempo, vive, portanto, uma oportunidade. Dizem por aí que a crise da pandemia foi o maior impulso que aconteceu para a informatização das organizações. Ou seja, os meios de informatização já estavam há muito tempo e não se engrenava nessa informatização. A pandemia obrigou todo mundo a se informatizar. Então, analogamente, o que eu diria é, vamos aproveitar uma oportunidade que a crise trouxe. Então, informatização das prefeituras, o trabalho remoto, automatização, simplificação de processos, acesso à permeabilidade da gestão pública ao cidadão. Então, tudo isso é uma oportunidade para que prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, ou seja, gestores e gestoras, proponham, ousem e se aproximem a gestão pública do cidadão. O que a gente quer dizer com isso é o seguinte: governo como o Alexandre falou, executivo, legislativo e população. A democracia deve ser uma coisa boa, divertida, positiva. Vamos aproveitar para fazer isso. Bom, e é interessante você falar dessa questão da crise, porque um dos temas que a gente mais escutou, né, nesses últimos 7, 8 meses em que a gente está, né, em isolamento social, a crise afundou, a crise trouxe oportunidades, porque mexeu na vida de todo mundo, como a gente já falou aqui. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como a população foi afetada, como as finanças municipais foram afetadas, né? Porque isso, com certeza, vai se refletir nos próximos anos, que é justamente esse novo mandato. Explica um pouquinho essa situação. Então, esse é um ponto importante, e aí eu vou aproveitar até um pouco da fala do Léo, né? Porque da mesma maneira que a pandemia afetou diferentes setores, né? Quando a gente pensa ali o município, ela também foi percebida de maneira diferente quando a gente olha para todo o território nacional. Então, quando a população afetada, né, é muito difícil a gente falar como é que a população brasileira foi afetada. A gente precisa olhar, ter esse cuidado, né, para olhar
que o nosso território é muito diverso, né? Então, ele é muito heterogêneo. E, a partir disso, os gestores públicos locais, eles devem ficar atentos, né, aos, de fato, os setores que foram mais impactados, né, durante a pandemia. Então, por exemplo, a gente tem o município de São Tomé das Letras em Minas Gerais, que ele não tem, até o presente momento, nenhum caso de coronavírus, né, porque adotou uma política de isolamento, limitou completamente o acesso. Isso vai ser completamente diferente do que acontece, por exemplo, nas grandes capitais, né, Rio de Janeiro e São Paulo, que foram profundamente afetadas pelo coronavírus. E nas finanças municipais, da mesma forma. Como o Léo bem trouxe, as receitas dos municípios, eles são compostos de diversas fontes de renda. Então, aqueles municípios que têm na sua composição uma incidência grande dos impostos que são competências municipais, então, o imposto sobre serviço, por exemplo, foi duramente impactado, né, pela diminuição do fluxo de pessoas, né, durante a pandemia. Então, certamente, as finanças desses municípios foram impactadas de uma maneira mais significativa do que outros municípios que têm na sua composição transferência de outros entes federativos, por exemplo. Não que essas transferências não tenham diminuído também, porque, como o Léo bem falou, a economia como um todo se retraiu e a administração pública não está ali nesse processo, né? Mas eu acho que nessa sua pergunta, o importante é a gente diferenciar, né, os atores e entender que a pandemia ela se manifestou de maneira heterogênea no nosso território nacional. Não sei se eu gostaria de complementar. Não, perfeito, Alexandre. Eu aproveitaria para seguir na questão das oportunidades, né? A gente fala que a gente tem oportunidades de mudanças, mas na prática, o gestor que está ouvindo a gente, ou o cidadão que está ouvindo a gente, o que pode fazer? Bom, em primeiro lugar, a oportunidade se a gente está em crise, a gente também quer acertar. Essa é a primeira coisa. Todos queremos acertar, porque a pandemia trouxe também essa condição para todos nós. Todos nós participamos de um mesmo futuro. A prefeitura falir, ou a gente está em uma crise econômica, afeta todos nós de forma igual e pior aqueles menos favorecidos. Mas vamos lá, vamos voltar à questão. Então, em primeiro lugar, para a gente pensar a oportunidade, nós temos que conhecer a realidade. Então, e aí sim pensar o que fazer. Muitos economistas têm aparecido a público e aparecido em reportagens falando que o fundo de auxílio aos municípios e aos estados deveria levar em conta um impacto específico, um pouco na direção do que o próprio Alexandre falou, do como heterogeneamente o coronavírus impactou cada município. Isso não é muito difícil, porque basta comparar a arrecadação esse ano de alguns impostos com a arrecadação no mesmo período no ano anterior. Então, isso rapidamente poderia ser feito. Mas não foi possível. Vida que segue. Vamos continuar a viver. O que mais que a gente pode fazer? Bom, a primeira coisa é ouvir. Como eu falei antes, e o Alexandre falou, há muitos atores envolvidos. Todos, hoje em dia, somos atores que participamos dessa crise. E, portanto, todos estamos interessados em sair da crise. Então, a primeira coisa é ter uma gestão pública interessada em ouvir os gestores, outros gestores, a prestar atenção em outras experiências, ouvir as associações de moradores, as associações empresariais, os núcleos de investidores, enfim, ouvir entre eles mesmos, executivo e legislativo, para pensar soluções. Bom, daí a gente parte para as duas pernas em que a gestão pública avança, nas receitas e nas despesas. Em relação às receitas, como eu falei antes, a crise do Covid foi o maior impulsionador da mudança e implementação de tecnologias da informação que a gente viu nos últimos anos. As tecnologias já estavam aí. Será que os municípios também acompanham as transformações no seu modo de vida, nas suas atividades econômicas? Eu tenho a impressão que, com as tecnologias, as atividades econômicas se transformaram muito. A entrega, hoje em dia você tem muitos serviços de entrega, as compras remotas, o serviço também remoto que a gente já falou aqui. E tudo isso, às vezes, começa a crescer, ou seja, atividades econômicas começam a aparecer e crescer à margem da sua contribuição para a sociedade. Vou dar um exemplo claro, concreto, para as grandes cidades do Uber, né? Foi uma grande polêmica quando apareceu, os taxistas também tinham uma grande rivalidade,
E um dos argumentos, e que é válido, é impostos. Será que os taxistas pagam a mesma proporção de impostos do que o pessoal de Uber? Então, isso é um exemplo concreto de como a gestão pública municipal local ela tem que estar atenta e tem que estar dinâmica para acompanhar a transformação no modo de produção ou no modo como nós, cidadãos, produzimos e nos relacionamos para ir se adaptando rapidamente ao modo como as pessoas produzem e trabalham, cobrar adequadamente de quem produz e trabalha, não deixando de fora alguém que pode estar explorando a economia sem contribuir, nem pesando demais sobre setores tradicionais, uma vez que, para mudar a legislação é mais difícil, mas é para isso que nós temos eleições. Nos renovamos o tempo todo. E no lado da despesa, eu diria que a gestão tem que ser mais aberta, dar visibilidade aos principais itens de despesa, envolver a população em processos decisórios, revisão de contratos. É importantíssimo lembrar que não é agora, mas já há algumas décadas, os municípios não têm tantos recursos para investir. E é muito comum as pessoas repetirem que o município só pode agir se tiver dinheiro para investimento. Não, o município tem muitos recursos além do investimento. O município tem todo o seu campo de pessoal, tem todo o seu patrimônio e tem essa comunicação e atenção para o que é prioritário. Numa mesma área, seja saúde e educação, em função de dados, de resultados, de medições, de indicadores, o município pode sim, mesmo sem recursos de investimento, focar, dar mais atenção para que as políticas públicas e as entregas promovam melhor qualidade de vida à população. Desculpa, Érica, eu não sei se eu falei demais aqui, atrapalhei. Não, com certeza. Você fechou o pensamento. Eu acrescentaria essa fala do Léo, a questão dos próprios gestores, né, desse mandato de 2021 a 2024, estarem mais abertos a ouvir a população. Porque, a partir desse processo, você gera ali uma qualidade nas informações que vão ser fundamentais para criar evidências para você pautar o seu... O Alexandre falou? Claro, vontade. É que interessante. A partir do que o Alexandre falou, o que ele está fazendo ele está devolvendo aos próprios gestores municipais essa responsabilidade de serem agentes da transformação desta realidade que vivemos, a partir do que ele falou, a partir de dados de realidade, a partir de evidências. A gente, por exemplo, falava aqui do planejamento, dessas mudanças todas, e um grande instrumento do planejamento público é o PPA. Ora, planejar é prever um cenário de futuro para poder, tendo essa visão, melhor gastar ou aplicar os seus recursos, seja financeiros, pessoal, patrimônio, ou essa atenção à população. Uma vez fazendo uma capacitação, explicando o que era PPA, justamente em um período pré-eleitoral, eu ouvi um colega, um aluno, todos adultos, pessoas ligadas à gestão pública ou à sociedade civil organizada, um aluno falando, mas o PPA não serve para nada, porque as pessoas prometem, e aí depois que é eleito, não faz nada do que falou. Devia ser proibido prometer. Aí eu parei, eu pensei um pouco e falei assim, não devia ser proibido prometer, não. Devia ser obrigado a cumprir. E é para isso que tem o PPA, para obrigar as pessoas a pegarem suas promessas de campanha, colocarem um documento legal e dizer, aquilo que eu prometi, agora é lei. Vamos atrás desse resultado. Então, acho que ilustra um pouco essa questão que a gente vai viver agora. Os gestores são agentes de transformação mais do que nunca. Bom, e falando em agentes de transformação, em mudanças profundas na forma de gerir o município, a gente tem a questão da gestão financeira e orçamentária municipal, uma possível reforma tributária, né? Como é que vocês veem isso? Qual é o contexto de discussão dessa reforma? Muito bem. Então, esse é um tema um pouco mais espinhoso, né, para a gente trabalhar dentro da administração pública. A reforma tributária ela é um pouco mais complexa do que as outras reformas, porque dentro dela tem outras reformas também, né? Então, quando a gente fala da reforma tributária, a gente está falando ali de um pacto federativo em que vai ter ali o envolvimento de todos os países, né? A gente fala de interesse de diversos atores políticos e não políticos
na construção dessa reforma tributária. Então, em relação ao contexto, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente vive um pouco um dilema, né? Porque como o Léo bem trouxe aqui para a gente, a crise ela não deixa de ser um momento de oportunidade, onde as pessoas estão mais propensas a discutir e a chegar num denominador comum que seja bom para o bem-estar de uma maneira geral. Só que, por outro lado, alguns especialistas apontam que talvez esse não seja o momento de se discutir uma reforma que demanda uma perenidade. Quando a gente fala da reforma tributária, é uma reforma de médio e longo prazo, né? Ela não é uma reforma para resolver pendências emergenciais. Então, aí eu deixo aqui a reflexão se talvez esse, de fato, seja o melhor momento, esse contexto, né, de pandemia seja o melhor momento para a gente discutir a reforma tributária. Eu confesso que eu não tenho essa resposta pronta, não sei se vocês já têm uma opinião formada sobre isso, mas eu acho que o contexto é bem delicado e envolve esse dilema, né, entre aproveitar a oportunidade que as pessoas estão propensas a seguir um caminho, né, a entrar em um consenso, ou um momento onde muitos atores, né, que fazem parte da reforma tributária, você tem aí o próprio fisco, você tem o contribuinte, você tem as empresas, todos esses atores foram afetados diretamente pela pandemia. Então, é muito difícil você pensar que eles não vão estar impactados quando forem discutir a reforma tributária. Vai ter um viés muito grande no impacto que eles sofreram durante a pandemia na discussão da reforma tributária. Então, tem esse dilema, né, em relação à reforma. Bom, mesmo que a gente não tenha, né, não saiba ainda se o momento é realmente esse de discutir a reforma tributária, eu queria que vocês elucidassem para quem está escutando a gente, que quando a gente fala em reforma tributária, pensa assim, vai mudar tudo. Mas não é bem assim, né? Quais são as propostas que estão em tramitação? Quais são os pontos chaves que serão modificados se acontecer ou não a reforma? Perfeito. Então, no momento nós temos 3 propostas em tramitação no Congresso Nacional, né? 2 delas do ano passado e uma delas um pouco mais recente, que foi uma proposta encaminhada pela equipe econômica do governo atual, do atual presidente. Então, a gente tem hoje a PEC, né, a proposta de emenda complementar 45, que está na Câmara dos Deputados, né? E aí, o que traz essa proposta? Na verdade, todas essas 3 propostas, elas têm uma roupagem de unificar tributos, né? E aí ele vem com essa linha de unificar tributos porque tem esse entendimento que a partir dessa unificação você vai gerar uma simplificação na cobrança desses tributos, o que não necessariamente é uma verdade. Então a gente tem ali, na PEC 45, uma proposta para você unificar 5 tributos de competência, 3 tributos de competências da União e um tributo de competência estadual e um tributo de competência municipal. Então, eles unificariam esses tributos. Todos esses tributos eles versam sobre o consumo, né, das pessoas e a partir daí você teria um único tributo de competência federal para arrecadar em cima de bens e serviços prestados à população. Então, essa é a proposta que está hoje na Câmara dos Deputados e a proposta que está até um pouco mais avançada. Ela está um pouco mais avançada porque o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele é afeto a essa proposta, então ele dá mais celeridade a esse processo. A gente também tem no Senado a PEC 110. Ela também traz essa questão da unificação dos tributos em relação ao consumo, em relação ao imposto de bens e serviços, só que ela unifica 9 impostos. Então, ela pega ali 7 impostos da União e inclui também o ICMS, que é de responsabilidade estadual, e o Imposto sobre Serviços, que é de responsabilidade municipal, nesse processo de unificação. Então, essa é uma pequena diferença entre a PEC 110 e a PEC 45. Além disso, né, a responsabilidade, a competência, né, para gerir esse tributo ficaria de responsabilidade do Estado. Né? Nesses 2 casos que a gente consegue perceber aí um pouco, a ausência do município, né, na autonomia para gerir os seus tributos.
né, o município ele fica um pouco de lado a partir dessas propostas que estão em tramitação hoje, tanto a 45 quanto a 110, tem uma unificação, mas a competência para gerir esses tributos, ele fica ou com a União ou com o Estado, né, o município fica um pouco de lado. E aí, só complementando em relação à PEC 110, ela também tem um outro imposto, um imposto mais seletivo, para tributar determinados bens que você quer que tenha esse incentivo para que não haja consumo. Então, por exemplo, bebidas alcoólicas, né? Então, ele criaria na PEC 110 um imposto seletivo para tributar bebidas alcoólicas, né, para que haja uma diminuição do consumo desse item. Tá certo? E tem uma variação, né, dessas duas propostas, aí para finalizar e não me estender muito, em relação ao período de transição. Porque a partir do momento que você vota uma reforma tributária, você precisa dar um tempo para a sociedade se acostumar com aquele novo projeto, nova medida, né? Então, a PEC 45, ela tem dentro dela um período de transição que dura 50 anos. Então, assim, é bem estendido esse período de transição. É difícil você supor uma simplificação quando você pensa que tem um período de transição de 50 anos, onde esses dois processos de tributação vão operar ao mesmo tempo. Porque a transição é isso, é você diminuir a alíquota de um e aumentar a alíquota do outro durante esse processo. Já a PEC 110, ela tem um período de transição de 15 anos. Também é um período longo, mas bem mais reduzido comparado com a PEC 45. Então, acho que hoje que tem tramitado no Congresso são essas duas PECs. O governo ele encaminhou, como eu falei, essa proposta, mas, na verdade, o governo federal adotou uma estratégia de parcelar a sua reforma tributária. Então, ele enviou uma proposta apenas, simplificando só 2 tributos, que são de competência da própria União, né, também versam sobre bens e consumos. Então, a gente não tem muita clareza dos impactos ainda da proposta da reforma tributária do governo atual, tá certo? Então, acho que a PEC 45 e a PEC 110 trazem uma reforma mais ampla para a gente se aprofundar. E, Leonardo, ele falou que ainda não há como saber muito bem sobre os impactos dessa reforma tributária, né? Mas dá para a gente vislumbrar alguma coisa, alguma diferença mais palpável nos municípios? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que estar atento, e a gente fala isso o tempo todo, é que os municípios no Brasil não são um corpo homogêneo. Ou seja, os municípios no Brasil são muito diferentes. Você tem Rio, São Paulo com 6 milhões, 8 milhões de habitantes, e você tem municípios com 3 mil habitantes. Não se enganem. A maior parte dos municípios é de população pequena, não é com 4 milhões, 5 milhões de habitantes. Então, você se olha para o seu próprio município, que grande parte da população está em municípios urbanos, e fala assim, não, a reforma tem que atender o município como o meu urbano. Você deixa de fora muitos municípios. Então, acho que o ponto principal que o Alexandre ressaltou é que, qualquer que seja a reforma, ela precisa aceitar, ela precisa reconhecer a diversidade de municípios em que vivemos. A segunda coisa que eu queria destacar é que na hora que você tem reformas que removem do município impostos, você acaba com a autonomia. Muita gente não tem noção do que significa isso que o Alexandre falou, pacto federativo. Parece uma palavra complexa, uma expressão técnica. Essas pessoas costumam ver pacto federativo como um campeonato de futebol. Você tem a União, que é a Copa do Mundo. Você tem o Estado, que é o campeonato brasileiro. E você tem o município, que é o campeonato ali do seu Estado. Como se houvesse uma hierarquia, né? O cara que joga bem no seu Estado, de repente vai para a seleção e depois vai jogar na Copa do Mundo. Não existe isso. O Pacto Federativo não é isso. E são 3 entes, União, 27 estados e 5.570 municípios, cada qual com as suas responsabilidades. Não existe hierarquia nem submissão. O município não obedece o Estado e o Estado obedece à União. Não existe isso. O que existe na nossa federação, consagrada na Constituição de 88, é autonomia. Remover municípios do município com o argumento de simplificação é remover a autonomia. Porque na hora que o município não tem mais o imposto, ele não pode definir a alíquota. Ele não pode usar esse imposto para estimular ou deprimir algum tipo de atividade econômica. Como o Alexandre lembrou aqui, bebida alcoólica. Você está percebendo que está havendo algum problema com bebida alcoólica,
Ele aumenta o imposto para deprimir um pouco o consumo, ou ele pode facilitar o imposto para favorecer o consumo daquele bem, como acontece no Rio de Janeiro com transporte público, em que o imposto é bastante reduzido para facilitar o acesso da população e não prejudicar o trabalhador que usa mais transporte público, dentre outras coisas. Então, a primeira coisa é, qualquer que seja a reforma, ela tem que, vou pegar uma palavra do começo da nossa conversa, tem que ouvir os atores. E, nesse caso, reforma tributária, um dos atores é os entes municipais. Os entes municipais, os representantes dos entes municipais e os gestores que têm experiência na gestão municipal. Na gestão municipal, e aí o Alexandre pode me complementar, a gestão municipal é a que dá vida ao país. O nosso país, ele é, na verdade, um conjunto de cidades. Os estados, que são conjuntos de municípios, e a União se faz desse conjunto de cidades. Ninguém vive na União nem no estado. Todos nós vivemos na cidade. Você sai da sua casa, muda de bairro para poder trabalhar, você compra roupa no bairro vizinho, você vai no shopping que está aqui a colar. Essas pessoas que têm esses comércios vivem na cidade. Elas vivem dando emprego para uma pessoa que mora nesse ou naquele bairro, ativando a economia através do seu trabalho a partir da cidade. Deprimir a capacidade e a autonomia do município é atrapalhar o pacto federativo, é diminuir a capacidade de desenvolvimento desse país. A gente tem várias sugestões para que o gestor, no âmbito local, promova esse desenvolvimento, desde apoio à comercialização, feiras, parques de exposição, investimento em infraestrutura que dá acessibilidade para escoamento de produção, estabelecimento de tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas, que são quem emprega mais mão de obra, e ao empregar mais mão de obra, você estimula... Grande parte da mão de obra. Não é verdade? Estimular o empreendedorismo, capacitação para você saber desenvolver um negócio e vender um produto. Isso tudo é absolutamente local. Na melhor das hipóteses, local, regional, grupo de municípios. O desenvolvimento desse país vem muito, e a qualidade de vida, do trabalho, do emprego das pessoas em trabalhos bem remunerados. Quanto mais bem remunerado um trabalho, mais as pessoas vão consumir. Então, o que a gente está discutindo aqui é o Pacto Federativo tem que levar em conta a capacidade ou o valor que o município agrega nesse país para o desenvolvimento. E não olhar o município como se fosse um ente pobre que não consegue se sustentar e, portanto, tem que dividir os municípios que não têm receita própria. Mas como assim não tem receita própria? Toda receita transferida é própria do município. É um ganho que o nosso Pacto Federativo, através da Constituição, estabeleceu. Isso foi apaziguado. Então, a reforma tributária, qualquer que seja ela, tem que levar em conta os atores, tem que levar em conta a autonomia municipal como um pilar do desenvolvimento do país. E não a autonomia municipal como se fosse um impedimento. O Alexandre falou, e eu vou trazer para uma questão absolutamente concreta e crítica para nós agora. Se descobrirem uma vacina para o Covid amanhã, quem é que vai aplicar a vacina? É o município. É o seu posto de saúde, é aquele que fica do lado de onde você mora, é aquele que às vezes nem é tão perto, mas aquele posto é municipal. Então, as soluções do dia a dia do cidadão estão dentro do município. É o município que faz essa gestão. Deprimir a capacidade de trabalho do município é dificultar ou inibir a capacidade do cidadão ter mais qualidade de vida. A gente vai viver agora uma eleição municipal. A gente costuma olhar essa eleição municipal como algo menor. Parece que a gente disputa campeonato, né? A gente quer votar para presidente. Mas para município parece bobagem. A gente tinha que inverter essa lógica. Vote com vontade, vote com paixão, escolha um candidato que fale para você, que represente você. Essa é a melhor forma de você mudar esse país. Na eleição municipal, estamos às portas dela. É essa pessoa, prefeito ou prefeita, vereador ou vereadora, que vai escolher as políticas que vão permitir que a escola do lado da sua casa seja melhor, que o transporte que você usa todo santo dia seja melhor, que o imposto que promova trabalho seja maior ou menor para estimular a contratação de mais pessoas. Quem faz isso tudo
é o prefeito e a prefeita, é o vereador e a vereadora. Então, não se engane o cidadão ou o gestor que estiver ouvindo. O momento mais decisivo para a sua qualidade de vida nos próximos 4 anos é agora, é a eleição. Mas não é só agora. Depois da eleição, dê atenção e acompanhe esses gestores, porque eles precisam do nosso apoio. Eles vão trabalhar melhor se nós o acompanharmos. Alexandre, Leonardo, muito obrigada pela participação de vocês aqui no ADM Live. Né? Infelizmente, a gente não tem mais tempo, porque eu tenho certeza que teríamos mais coisas para falar. Mas muito obrigada pela participação, por esse bate-papo com a gente aqui no Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Obrigado, foi muito bom. Muito obrigado pelo convite e estamos aí à disposição, se precisar. Abraço. Obrigada. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem, quinta-feira, 10 horas da manhã, um novo ADM Live para você, continuando essa parceria entre CRA, RJ e IBAN. Tá bom? Até lá, tchau, tchau.